Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Cidade Viva TV Foto Bruna. Mais uma vez agradecer a todos que acompanham a gente todas as quartas-feiras com os nossos entrevistados. Cada semana uma pessoa diferente, uma pessoa com uma profissão diferente, com o seu cargo, com a sua história de vida. E hoje, com grande alegria, estamos recebendo aqui a querida psicóloga Cleide Aparecida Santana. Ô Cleide, seja bem-vinda, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, obrigada pela oportunidade para falar um pouquinho da minha vida, da minha história e da minha trajetória profissional também. Perfeito. Cleide, é o seguinte, como todo entrevistado, a gente começa lá atrás fazendo a sua história de vida. E não vai ser diferente com você, obviamente, que você tem uma história de vida maravilhosa, apesar de ter só 36 anos, mas você tem uma experiência maravilhosa das coisas, que você é uma pessoa muito extraordinária, você sabe disso. Muito obrigada. Bom, tenho 36 anos, nasci na cidade de Presidente Bernardes, mas sempre morei aqui em Álvares Machado. Até meus 15 anos eu morei no sítio com a minha família. Você morou no sítio? Mas aqui? Aqui em Álvares Machado. Isso, exatamente. Não, onde que era? No bairro Santa Luzia, em alguns bairros ali perto de Coronel Goulart. Depois, aos 15 anos, que eu me mudei aqui para a cidade de Álvares Machado. Seu pai tocava sítio? Meu pai trabalhava no sítio, tirava leite, cuidava ali de toda a parte do sítio. Até meus 15 anos eu fui boia fria, né? Boia fria, trabalhar na roça, subir em cima de caminhão, catar algodão, trabalhar com feijão, cebola, uva, enfim, todas as atividades aí ligadas à roça eu fiz até meus 15 anos, né? E estudava à noite. Aos 15 anos eu vim a família veio para a cidade de Álvares Machado, eu sou a caçula de 4 irmãos, tenho um irmão mais velho e mais 2 irmãs. E nós começamos a trabalhar aqui em Álvares Machado, eu sempre pensando numa situação melhor, numa posição melhor. Depois eu tive a oportunidade de fazer administração. Na verdade, a administração surgiu na minha vida por uma necessidade e... Mas antes de você chegar na administração, você estudou aqui em Álvares Machado? Estudei aqui em Álvares Machado. Você fez tudo aqui? Isso, exatamente. Só o terceiro colegial que eu terminei em Prudente. Eu trabalhei num colégio em Prudente e aí o último ano eu fiz nesse colégio em Prudente. Voltando para a administração, como que surgiu a administração na sua vida? Eu trabalhava num colégio, né, particular em Presidente Prudente, onde eu via todos os alunos ali já engajados numa profissão, no que ia prestar para o vestibular, naquilo que queria para a vida. E eu não me encaixava no meio desses estudantes. Eu não sabia o que eu queria, o que eu vou fazer, o que eu quero, o que eu sonhava em fazer. Não tinha esse sonho, esse desejo aflorado dentro de mim. A administração veio porque era o que encaixava financeiramente para eu poder pagar. Sim. Né? Até então financeiramente dava, se encaixava ali no que eu recebia. E por trabalhar em vários contextos, né? Uma pessoa que faz administração, você tem um leque muito grande de possibilidades de poder entrar no mercado de trabalho. Já estava trabalhando, né? Comecei a trabalhar aos 15, né? aqui na cidade, e fui fazer administração. Administração noturno, 4 anos, terminei a administração e continuei trabalhando no setor financeiro. Foi a área que eu mais trabalhei, financeira e administrativa. Sim. Só que por administração não ser uma paixão, algo que eu queria, né? Eu fazia por uma necessidade. Tinha que trabalhar, tinha que ter uma renda financeira, né? Tinha que estar no mercado de trabalho. Minha família é de uma família simples, né? Então todos os filhos, meu pai e minha mãe sempre também tiveram que trabalhar. Sim. E por uma necessidade eu continuei trabalhando. Claro que sempre pensando em fazer algo que eu gostasse, que também para trazer prazer, ser prazeroso. Porque hoje nós estamos com 12 milhões de pessoas desempregadas. E trabalhar é uma necessidade, e quando você não trabalha com algo que você goste, né, depois eu logo vou contar que eu passei para psicologia, muitas pessoas adoecendo no mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho muito competitivo, um mercado de trabalho que está excluindo pessoas, um mercado de trabalho com muitas relações tóxicas dentro do mercado de trabalho.
E eu não estava mais satisfeita, claro que eu tentava desempenhar minha função dentro do financeiro, né? O mais correto possível, o mais prazeroso possível, só que não era algo que eu gostaria de desempenhar o resto da minha vida. Eu já estava aí no financeiro trabalhando quase há 15 anos, né? E foi quando eu comecei a pensar, essa insatisfação me levou para outros lugares, que a partir dessa insatisfação, desse estresse, me deu a oportunidade de pensar outras possibilidades. Mas como que a psicologia entrou na sua vida? A partir dessa frustração de estar trabalhando no financeiro e não ser algo que eu gostaria. E aí eu fui procurar algo para eu estudar que me trouxesse prazer. E aí eu fui pesquisar, fui fazer uma pesquisa nas graduações. Então, dentro de você ainda, você não sabia o que você ia fazer? Não, ainda não. E aí eu comecei. Sempre tive dentro de mim a vontade de trabalhar com pessoas. Só que depois que eu fiz a administração, isso ficou adormecido. Eu não consegui montar palestra, eu não consegui falar para as pessoas. E eu não consegui, através da administração, orientar e levar algo para as pessoas, né? Eu queria fazer para mim e gostaria de fazer para outras pessoas também. E a ADM, no contexto que eu estava, não me dava essa possibilidade. Sim. E aí eu fui estudando o que é psicologia, o que estuda, quantos anos, quais são os mercados de trabalho, quais são as possibilidades, quais são os ganhos financeiros. E em 2013 eu voltei para a faculdade, eu estava já com 30 anos. Com 30 anos, você voltou a fazer, aí você falou, vou ser psicóloga. Eu vou ser psicóloga. Vou estudar psicologia. Vou estudar psicologia, né? Aí as pessoas me perguntavam, para que você vai fazer uma outra faculdade? Você já tem uma, né? Aos 30 anos, voltar para a faculdade. Mas era algo meu, algo de satisfação pessoal e profissional minha. Então não tem idade para você entrar numa faculdade. Eu entrei na minha primeira faculdade, eu estava com 24 anos, né? Então, fugindo um pouquinho aí do contexto, geralmente as pessoas terminam o ensino médio e já entram numa faculdade. Exato. Então, já aos 18, é o que a sociedade espera, né? A sociedade, ela nos... ela te cobra isso. Ela me cobra isso. Terminei o ensino médio, Exato. Você não está numa faculdade, Exato. Depois de uma faculdade a cobrança é por um namoro, um casamento, um isso filho. mesmo. Aos 30 anos, né, aos 30 anos já está estabilizado, né, estabilizado com emprego, estabilizado com alguns bens materiais, estabilizado na vida pessoal, então a sociedade te cobra isso. Falei, não, aos 30 anos eu vou voltar de novo para uma faculdade, mesmo já tendo uma faculdade. E aí eu voltei para psicologia. E psicologia são 5 anos. E 5 anos com aulas aos sábados, e eu continuei trabalhando lá no financeiro, porque eu ainda precisava. Sim, você tinha que trabalhar lá para você pagar a sua faculdade, suas despesas. Exatamente, né? Então não tinha como abrir mão. Não quero mais trabalhar no financeiro, eu vou para a psicologia, pronto, mudei minha vida. Hoje eu trabalho com transição de carreira, e eu costumo colocar a minha experiência, né, como exemplo. Do que você... A minha transição de carreira demorou 5 anos. Porque foi o tempo que eu tive que continuar trabalhando no financeiro, né, para custear as minhas despesas, até eu terminar o curso de psicologia e até eu entrar no mercado de trabalho. Né? Porque quando a gente termina uma faculdade, nós somos desempregados. Exato. Terminei a faculdade, e aí? E agora? Vou para onde? O que eu vou fazer? Vou para onde? Né? E inclusive eu estou com uma palestra sobre isso, porque isso traz muito sofrimento psíquico, né, emocional, para os estudantes que estão terminando uma graduação e não sabem o que vão fazer depois. Às vezes acontece, não só te cortando, imagina, a pessoa às vezes faz a faculdade, não só sabendo o que vai fazer, mas às vezes a pessoa faz uma faculdade como você fez, sem gostar também por alguma necessidade. Às vezes porque o pai pediu, porque o pai gosta, e às vezes você não faz aquilo que você quer. Aí ele fica mais perdido ainda, não é? Muito. Chega na clínica, eu trabalho com orientação profissional e orientação de carreira hoje. Chega na clínica, o pai quer que faz tal curso, tal graduação. Exato. E aí você me pergunta, isso é um desejo, um sonho do seu pai ou um desejo seu? Isso tem que ser separado. O que é seu, o que é do outro? Né? Quando eu faço as coisas do outro, aquilo me traz sofrimento. E aí a orientação profissional justamente vem para esse encontro. Às vezes as pessoas acham que a orientação profissional é só você aplicar um teste e o teste vai te dizer qual vai ser qual a sua área, né? Se é humana, se é exata, se é biológica. Só que o teste psicológico, ele é válido, claro que ele é, ele faz parte da orientação e eu uso, porém o processo, né, que a gente precisa ser trabalhado, do que a pessoa gosta, qual que é o mercado, quais são as expectativas que ela almeja, como que ela se vê trabalhando. Então é um processo de autoconhecimento.
Né? Isso é muito importante para as pessoas. Tem processo que eu nem uso, né, teste psicológico, justamente por isso. Porque você precisa saber o que você quer fazer. Né? Hoje tem um grande índice de pessoas que entram na faculdade, entram na graduação e faz 6 meses ou faz 1 ano e tranca e desiste. Por quê? Porque é aquilo que ela não quer fazer. Por quê? Porque não houve um planejamento antes, não houve uma organização. Então, primeiro, tem que questionar onde tem esses cursos, qual a graduação, o que eu vou estudar, por quanto tempo. Depois de formado, tem mercado de trabalho? Porque hoje tem algumas profissões que estão ficando, já não existe mais. Nossa. Né? Estão escassas. Então, daqui 5 anos, né? Eu comecei lá em 2013, 2018, quando me formei, tinha trabalho para psicólogo? Dava para me inserir no mercado? E aí, no meio desse caminho, a psicologia ela tem muitos estágios práticos. E aí no meu último ano, claro que eu já sabia, conforme você vai estudando, você vai sabendo que tem os estágios, você precisa terminar seus estágios. Os estágios práticos, o que é estágios práticos? Porque às vezes você está falando uma maneira profissional, sabe, Leite? Sim, e às vezes a pessoa que está lá nos assistindo não está entendendo. Isso. Só para deixar um pouco esclarecido. Isso. Até para as pessoas às vezes que queira fazer. Que queira fazer psicologia. Exatamente. Né? O que é isso? No último ano? Nos últimos anos do curso de psicologia, nós temos que já escolher um estágio para fazer. Seja numa organização, seja numa instituição, seja hospitalar. E também nós temos que escolher uma abordagem. O que é uma abordagem? Cada profissional da psicologia vai seguir uma abordagem, seja ela cognitiva, seja psicanalítica, seja do psicodrama, seja da Gestalt, né? Entre outras aí que nós temos. Então, nós escolhemos uma abordagem na qual a gente quer trabalhar. Encaixa dentro do seu perfil. Isso, tem que encaixar dentro do seu perfil, da sua visão de homem. Né? A psicanálise aí, né, por Freud, o psicodrama aí por Moreno, cada abordagem tem os seus autores. E geralmente os pacientes, eles não, quando eles procuram um profissional, eles não sabem qual que é a abordagem que está sendo trabalhada. Perfeito, né? Então os pacientes, quando procuram um profissional, às vezes não sabem que abordagem que você trabalha. Eu sempre explico. A minha abordagem é do psicodrama. O psicodrama trabalha com o quê? Trabalha com os papéis que o indivíduo desempenha na sua vida. Quais são esses seus papéis? Papel de pessoa, de mulher, de professora, de psicóloga, de irmã, de filha, de tia, de tantos outros papéis que a gente desempenha. Então, em um determinado momento, alguns desses nossos papéis podem estar enfraquecidos. E a gente precisa trabalhar para que esse papel ele se reconstrua novamente. A nossa vida ela nunca vai ser totalmente equilibrada, 100%, mas pelo menos ela tem que ter um certo equilíbrio. Então os meus papéis eles têm que estar meio que equilibrados. Eu sendo uma pessoa só, porém eu desempenho vários papéis e se um papel está em déficit, vai interferir negativamente nos outros papéis da minha vida. Então a minha abordagem é do psicodrama. Então, chega no último ano, a gente escolhe uma abordagem, na qual que vai seguir, porque tem um professor supervisor que vai nos orientar nessa abordagem, e para qual instituição que a gente vai fazer o estágio. Instituição na qual aquela que você goste também, né? Eu gosto de organização, eu gosto de empresa, eu gosto de hospital, eu gosto de instituições sociais, e aí o aluno vai escolher onde ele vai poder fazer esse estágio. E esse estágio é prático e demanda tempo. E eu estava trabalhando nesse período. Aí chegou no último ano, não consegui mais conciliar as atividades da faculdade com as atividades de trabalho. E eu fui dispensada do meu trabalho. Pensa, né? Eu lembro disso. Eu lembro. Lembro que eu fiquei batendo em todas as portas, todas as janelas, pedindo estágio, pedindo freelance, porque eu precisava trabalhar também. Mas era certo que eu ia terminar minha faculdade. Né? Em nenhum momento eu falei, não, continue comigo que eu vou parar minha faculdade. Estava focada. Estava focada. Faltava 1 ano e meio para eu terminar a faculdade. Eu vou terminar a faculdade, eu vou me virar com o que eu tenho. E eu sempre tenho muita fé também. Que eu sempre passei por muitas dificuldades, né? Você trabalhar na roça, trabalhar como boia fria, subir em cima de caminhão, comer comida fria e tantos outros perrengues que a gente passa pela vida, né? De tantas outras necessidades.
Não ia ser agora que eu ia desistir de algo que... Entre aspas, era um café pequeno, né? Pelo que você já passou. Isso, exatamente. Você já tinha progredido muito, você já estava além daquilo que você imaginava, acredito eu. Exatamente, porque pensa, uma pessoa que morou no sítio, na roça, conseguiu estudar, com muito esforço, conseguir trabalhar. Graças a Deus eu tenho pessoas na minha vida muito, assim, que me ajuda muito, que me apoia muito. A minha família é uma família que me apoia muito, está muito engajada em tudo que eu faço, eu tenho o apoio deles. Graças a Deus. Né? E amigos e também pessoas também, por onde eu passei, por onde eu trabalhei, eu sempre deixei as portas abertas. Fiquei desempregada, bate aquele desespero, né? 1 ano e meio para você terminar a faculdade, né? Como que eu vou fazer? Não, mas era o meu foco, vou terminar minha faculdade porque é com psicologia que eu quero trabalhar. Assim que eu me formar, é psicologia que eu quero fazer. Não quero trabalhar, sou grata à administração, lógico. Porque hoje eu agrego esses conhecimentos. Tudo é aprendizado, né, Cleide? Tudo, é conhecimento, nunca é demais. Então você me ensinou muito, me abriu muitas possibilidades. Você tinha que passar por isso. Exatamente. E não, estou desempregada, tem as verbas rescisórias, vamos batalhar outras possibilidades e outras coisas, e fui fazendo isso. E faltava 1 ano e meio para me formar. E até consegui uns freelances, fui trabalhar de freelance, problema nenhum, fui trabalhar numa pizzaria, fui limpar mesa, fui limpar chão, fui servir, fazia da melhor forma possível. Porque a partir daquela oportunidade que eu estava tendo ali, eu sabia que no final, sabe quando tem aquela luz no fundo, que era me formar, que era poder pagar as minhas contas, fazer os meus estágios e entrar realmente no campo da psicologia. Então, esses trabalhos de freelance me deu essa oportunidade de um trampolim. Né? Muitas vezes hoje eu vejo pessoas que não se submetem a certos tipos de serviço. Né? E até às vezes eu via pessoas falando, nossa, mas você já é formada, você não está fazendo psicologia, você está trabalhando em tal lugar. Eu estou, e desempenhava da melhor forma possível, né? Porque de alguma forma estava me ajudando também. E estava aprendendo também. Estava aprendendo também. Então, para mim porque também... a sua profissão, você vai agregar essas pessoas com você. Exatamente, me deu a oportunidade de conhecer mais pessoas, né? De falar do meu trabalho. A vida das pessoas. A vida das pessoas. Você tem contato com isso na sua profissão. Exatamente. E eu trabalhei como freelancer, eu acho que durante quase 1 ano, nesses dois restaurantes que me abriram as portas. Sou extremamente grata a eles pela oportunidade. Hoje, se de repente eu precisar voltar, eu tenho certeza que eles... Né, que eles saiu pela frente. Exatamente, que assim, que eles poderiam me chamar de novo para trabalhar com eles. Então, isso é gratidão. A gente tem que ter muita gratidão pela vida. Independente das dificuldades que a gente passa, é fácil, de modo algum, não é fácil, né? Mas é extremamente grata pelas oportunidades, pelas possibilidades, pelas coisas que eu aprendi, que eu passei. Me formei, né? E aí, a partir desse 1 ano que eu estava desempregada, deu tempo para eu poder ir me planejando, porque a ideia era... Terminei a faculdade, peguei o diploma, né, que a partir do diploma e a partir do momento que a gente dá entrada no CRP, que é o nosso registro que nós temos que ter, aí sim eu posso atuar. A partir do momento que eu fizer isso, eu preciso estar atuando, eu preciso começar a trabalhar, porque eu estou desempregada, né, eu estava sem um trabalho. E fui começando a planejar o meu processo. Né? Depois de formada eu vou trabalhar no quê? Eu vou fazer o quê? Quais são as portas que vão me abrir? Porque eu não podia mais perder tempo. E aí eu estava fazendo o estágio obrigatório da faculdade, que é uma instituição aqui em Prudente, e fiz da melhor forma que eu pude aquele meu estágio, uma instituição social. Quando eu terminei a faculdade, eles me convidaram para fazer parte de um projeto. Olha que legal. Então, assim, extremamente gratificante fazer parte de um projeto naquela instituição na qual eu fiquei 1 ano fazendo estágio, sem remuneração. Que instituição que é? É a APPA, Associação Prudentina de Prevenção à AIDS de Presidente Prudente. Certo. Né? Você ficou 1 ano lá fazendo trabalho voluntário. Isso, estágio, né, da faculdade, sim. É obrigatório. Sim. Fiz o estágio obrigatório, fui convidada para trabalhar com eles, né, no projeto, aceitei, fui trabalhar com eles no projeto. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar como psicóloga, né? A psicóloga que estava lá se desligou e aí eles me convidaram para trabalhar como psicóloga da saúde, porque a PPA ela trabalha com pessoas que são soropositivas, são pessoas que têm o vírus do HIV e além dessas pessoas nós temos projetos com crianças e adolescentes, socioeducativos. E aí eu fui para o cargo de psicóloga da saúde
e da coordenação desse projeto que a gente leva nas escolas falando de prevenção e orientação das ISTs, do HIV/AIDS e da gravidez na adolescência. Então já tem um ano que eu estou lá nessa função que eu estou desempenhando. E é muito gratificante. É muito gratificante, é muito gostoso você colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? E a instituição, né, eu trabalho ali por 6 horas, eu tenho possibilidade de fazer outros trabalhos. E aí eu estou com a clínica também, estou com o consultório. Onde que é seu consultório? Meu consultório é na 12 de outubro, 2372, é próximo à sorveteria Cinderela. Próximo na Vila Comercial. Ali. Isso, ali em Presidente Prudente. Certo. Montei o meu consultório ali, estou ali em Prudente, e assim, os pacientes eles vão aparecendo, né, conforme vai vendo o seu trabalho, né, as pessoas ou vão indicando, né, e as pessoas vão aparecendo. Então, eu estou também com o meu consultório, que clínica é algo assim realmente que eu adoro, que eu gosto muito, é muito prazeroso trabalhar na clínica, então assim, é extremamente satisfatório eu atuar na clínica. Também sou professora, porque surgiu umas oportunidades a partir disso de dar aulas para cursos profissionalizantes, né? Depois, eu fui plantando sementinhas, digamos, quando eu estava desempregada, e depois os contatos foram aparecendo. E aí eu fui convidada para poder dar aula em cursos profissionalizantes. São cursos de o tempo curto, é 1 mês, 2 meses, mas sempre que tem eles me convidam. Então, à noite, geralmente, eu estou dando aula para esses cursos profissionalizantes, né? Dá para agregar a administração, conhecimentos de administração, com os conhecimentos da psicologia. O último que eu ministrei foi de empreendedorismo, né? Foi para algumas turmas que teve ali foi no antigo colégio agrícola, né? Foi ministrado ali as aulas. Eu dei aula de empreendedorismo para os cursos de food styling, que é curso de fotografia, de fotografar comidas, aprender a montar pratos, e também dei aula de empreendedorismo para a turma de recreação no período noturno. Então também levar conhecimento para as outras pessoas, isso me deixa muito feliz, né? Pegar um pouquinho daquilo que eu sei e levar para outras pessoas também assim é maravilhoso. Então estou com essas aulas, né? Adoro ministrar aulas e estou com outros projetos aí também. Ô Cleide, e dentro disso tudo, se eu estiver enganado, você me corrige, ainda você tem um espaço, acho que você faz um programa na rádio, isso, Onda Viva, é isso? Conta aí, vai. Exatamente. As pessoas olham assim, mas você não para? Olha, eu tento parar, mas assim, conforme os convites vão surgindo, eu sou muito aberta. E se eu tenho a possibilidade de levar uma palavra, levar um conhecimento, levar um conforto, uma orientação para alguém, eu estou fazendo. E o rádio me possibilitou isso, né? Eu gosto muito de falar, né? Gosto muito de falar, e eu também estou com as palestras também, eu já vou falar para vocês. Surgiu o convite, surgiu a oportunidade de fazer uma participação toda quarta-feira na Rádio Onda Viva. É toda quarta-feira? Toda quarta-feira. De manhã? Às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Depois da programação do padre Reginaldo Manzotti. Acabou o Reginaldo Manzotti, entra você. Entra eu, exatamente. Quanto tempo? 40 minutos. Poxa, perfeito. 40 minutos ali de bate-papo. Tá, as pessoas ligam pra você? As pessoas ligam, mandam o WhatsApp, tem a live no Face também, porque deixa a live ao vivo, tem a live no Face que as pessoas também mandam questionamentos, ou mandam agradecimento, ou compartilha alguma situação parecida. E no rádio eu tenho a oportunidade de falar vários assuntos assim pertinentes da nossa sociedade, que está acontecendo, né? Nós já discutimos sobre suicídio, que é algo que está crescendo muito e é muito preocupante, né? Não tem idade, então assim, não é só em adultos, não é só em adolescentes, né? Todas as idades, então é algo que a gente precisa discutir, que é muito preocupante, e tem prevenção, né? Por isso que trabalhar com psicologia, a gente fala trabalhar com psicologia, também é trabalhar com prevenção, de orientação, de acolhimento. E falar de psicologia, que é importante a gente falar isso, quebrar esse tabu, que psicólogo não é pra louco. Eu ia te fazer essa pergunta, porque as pessoas pensam dessa maneira. Não é Qual é o perfil de um psicólogo? O psicólogo, né, ele precisa gostar de trabalhar com pessoas, né? Questão da empatia, questão sem julgamentos, questões sem críticas, né? Despir ali dos meus julgamentos, das minhas críticas, porque eu vou trabalhar com pessoas, e as pessoas eu vou acolher o sofrimento delas. Né? Então eu não posso ter uma distinção, a questão de discriminação. Isso não deve acontecer em nenhuma parte de profissional.
mas nós temos que nos despir de todos, talvez que eu tenha, para eu poder acolher o outro, né? Para poder ter essa empatia, para eu conseguir daí ajudar o sofrimento do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu até sei a resposta, mas você é uma pessoa muito católica, muito ligada à igreja, você tem um coração maravilhoso, prega muito bem, gente, você vê essa menina pregar, como eu já vi. Tô sentindo falta de fazer isso. E isso, de uma forma, de ter o conhecimento da palavra, ter Deus no coração em primeiro lugar, né? Isso te ajuda muito, né, Ana? Me ajuda enquanto pessoa, né? Como psicólogo, eu tô falando. Não, como psicólogo eu não posso usar... Não, isso que eu ia te perguntar, não existe esse encontro? Não, eu não posso usar da minha fé, da minha religião para eu poder ajudar o meu próximo. Enquanto psicólogo eu estou usando de ciência, então é separado. Claro que nas orientações do indivíduo eles têm que estar respaldados pelos seus familiares, pelos seus amigos, por uma atividade profissional, uma atividade física, a religião. Então tudo isso tem que fazer parte de um contexto de um indivíduo. Sim. Isso é importante, né, para ele se fortalecer. Só que eu não posso usar da minha fé, né, para eu poder ajudar uma outra pessoa. Aí entra a Cleide enquanto pessoa, não Cleide como psicóloga. Sim, Cleide, mas a pergunta, eu entendi a sua resposta, mas a pergunta que eu quero te dizer, para você, eu consigo fazer a pergunta da maneira correta. Para você usar a fé que você tem, não é para você falar de religião. Ah, sim. Para o discernimento que você tem, sim, porque existe todo lado, né, de ciência aí, tudo que a gente falou, né, da profissão, né, da ética, etc. Mas eu não sei, mas eu acho que o seu lado, a visão que você tem para como ser humano que você tem, eu acho que isso ajuda você até fazer um trabalho melhor, ou não? Não, sim, claro que ajuda. Você entendeu a pergunta agora? Acho que eu consegui colocar de maneira mais... Ótimo, não, entendi sim, ajuda sim, claro que enquanto pessoa, né? Porque isso também vai respingar na minha profissão. Exatamente. Né? Isso vai passar na minha profissão. Então, enquanto pessoa, você tem que também buscar um fortalecimento de conhecimentos, né? Seja espiritual, religioso e de outras formas, para você, enquanto pessoa, estar fortalecida. Isso é muito importante. Né? Não que eu vá trabalhar isso com o meu paciente, né? Isso nós não podemos. Sim, não, mas enquanto pessoa... Eu acho que te ajuda, porque você consegue enxergar alguma coisa diferente no paciente que dentro do que você está trabalhando com ele, acho que ajuda. Eu acho que o olho, o coração é diferente. Né? Então, eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso, não é? Não, assim, enquanto pessoa, traz muito benefício sim pra gente. Né? Eu só não posso usar disso para ajudar. Mas ótimo. Ótimo. Entendi. Agora eu acho que ficou bem esclarecido, claro, né? Ficou claro. E aí, só voltando lá dos assuntos da rádio que eu faço, então nós já falamos de suicídio, já falamos de depressão, já falamos de relacionamentos tóxicos, né? Porque hoje a sociedade está, digamos que, contaminada com esses tipos de relacionamentos. Formas de violência, que muitas vezes as pessoas sofrem um tipo de violência e não conseguem identificar. Violência não é só forma física, violência verbal, violência psicológica, violência financeira, violência material. Então tem tantas outras formas de violência. Infelizmente as violências, o índice maior é contra as mulheres. Ainda, né? Então assim, é vergonhoso, é preocupante e a gente sempre orienta, mulheres não se calam. Porque tem muitas pessoas vivendo em relacionamentos tóxicos, sofrendo vários tipos de violência, não só violência física, e às vezes não consegue identificar. Às vezes a violência ela vem em forma de te impedir de fazer tal coisa, impedir a mulher de trabalhar, impedir a mulher de poder realizar algum desejo, algum sonho, ou de sempre colocar a pessoa para baixo naquilo que ela gostaria de fazer. Isso também é um tipo de violência. E as relações, a gente fala de alguma forma, elas devem ser saudáveis. Já é difícil a convivência. Se eu não torno essa relação saudável, gostosa para ter, isso me traz vários conflitos, né? Isso me traz vários sofrimentos também. Então, Elcio, tem muitas pessoas vivendo relacionamentos tóxicos, seja no trabalho, por questões de assédio, por questões de hierarquia, por questões de poder. Pessoas vivendo relacionamentos tóxicos de namoros e casamentos, né?
de abuso realmente, ou ou não é, não, o índice maior é do homem para a mulher, só que também tem da mulher para o homem. E existe pouco, mas existe em relação, né? Exatamente, pouco, mas existe. Então, assim, é importante as pessoas verificar que tipo de relação que ela está inserida, né? E também pensar como que eu posso sair dessa situação, infelizmente. Nós também já falamos de sofrimento psíquico enquanto os desempregados, porque hoje o desemprego está muito grande, isso traz um sofrimento psíquico para os indivíduos. Como que eu faço para voltar a me inserir no mercado de trabalho? Qual planejamento? Que tipo de organização? Como que eu organizo o meu currículo? Como que eu me porto numa entrevista? Como que eu faço esse passo para eu entrar no mercado de trabalho? E também o mercado de trabalho, em algumas funções, ele está ficando escasso. Tinha funções que antes existiam, quando eu era criança, hoje já não existe mais. Então, pensar, a partir do conhecimento que eu tenho, eu posso trabalhar no quê? Saber das minhas capacidades. Eu posso trabalhar no quê a partir dos conhecimentos que eu tenho? Então, levar também o indivíduo a pensar e fazer essa reflexão. Né? Aí surgiu esse convite, estou extremamente feliz em falar toda quarta-feira lá, toda quarta um assunto diferente. Né? Então está sendo muito prazeroso, o pessoal está mandando os seus questionamentos, está dando um feedback positivo, então está muito legal. Não, perfeito. Eu às vezes quando eu vou em algum cliente, eu sei que você está no quarto, eu estou ouvindo sempre também, eu gosto demais. Vixe, é muito bom mesmo, muito bom. E não perca, gente, assista ou ouve pelo rádio, ou assiste pelo Facebook, né? Isso, pelo Facebook, porque fica lá gravado. Então dá para acessar depois a live e assistir. E é legal que o pessoal vê e comenta, eu ouvi você hoje no rádio, eu vi, você é irmã de tal pessoa que conhece os meus irmãos, né? E é muito gostoso. Olha, aquilo que você falou me ajudou, nossa, a pensar diferente, a fazer uma forma diferente, então isso é muito gostoso. Ontem eu estive aqui em Machado fazendo uma palestra lá da associação que eu trabalho, e depois no final uma senhora veio uma palestra me dizer... Onde você fez aqui? Eu fiz ali no salão da igreja. Aqui no salão, paroquial. Foi para os pessoal da terceira idade, a gente veio falar de saúde na terceira idade, né? Então, e depois no final uma senhora, você que fala no rádio? Eu falei, sim, sou eu que falo no rádio. Mas você fica famosa, além de ser competente, ó. E aí também surgem as questões da palestra, que é algo que eu já tinha dentro de mim, que eu gostaria de fazer e estava adormecido, porque eu não sabia como fazer. Como é que eu faço? Como é que eu começo? E o medo, e a insegurança, e se eu falar uma coisa errada, né? E como é que eu encaro esse público? Estava adormecido. Quando eu terminei a psicologia, eu falei, não, eu quero falar, eu preciso levar isso para as outras pessoas, é o que eu gosto de fazer. Então, a instituição me dá essa possibilidade, que a gente faz palestras em vários lugares, falando de prevenção, né, da saúde, das ISTs, do HIV/AIDS, da gravidez na adolescência, e depois de outros assuntos que eu faço, né, fora da instituição. Então, palestra é algo assim que eu também adoro fazer. Estou sempre fazendo, onde tem convites eu estou aí fazendo. Então, assim, é uma coisa também muito gratificante que eu quero trabalhar, que eu quero estudar mais. A gente tem medo, as pessoas me perguntam como que eu começo. Mas como que eu começo? Como que eu faço? A gente começando. Mas eu não sou bom o suficiente, mas comece para você ir trabalhando, para você ser bom. Você vai se aperfeiçoando. Você vai se aperfeiçoando. E você tem que errar para você acertar. Exatamente. Você erra hoje, mas você vai comer. Ninguém começa e preparado para tudo. Ninguém começa preparado, ninguém começa sabendo de tudo. Vai ter erros. Quando eu falo que minha família me apoia em muitas das coisas que eu faço, às vezes eu vou fazer uma palestra, eu levo a família junto, às vezes pode ter 10 ouvintes, mas tipo 5 é da minha família, eles estão lá me apoiando. Às vezes eu posso fazer palestra que vai 2 pessoas, mas eu vou fazer bem feito. Para quê? Para que depois eu consiga ter um público, sei lá, de 500, 1000, 10 mil pessoas. Né? Mas é verdade. E assim, tem que começar. Se eu não começar, eu nunca vou sair daquele lugar de onde eu estou. Então, vai com medo mesmo, vai com frio na barriga, vai com insegurança, mas comece, vai fazendo. E estudando também, claro. A gente precisa estudar, a gente precisa focar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita e ir fazendo. Não pode desistir. Hoje a gente tem muitas pessoas, não pessoas que fracassam, mas pessoas que desistem. Né? Se eu fracassei é porque um tombo já não tem força para levantar. Se eu fracassei, entrega, né? eu tentei. Agora, se eu desisto, eu nem tentei. Exatamente. Então a gente precisa pelo menos tentar.
E eu não sei não, viu, Cleide, mas você que conversa com essas pessoas, né? Quantos desempregados você falou? Hoje, 12, quase 13 milhões. 13 milhões. Muitos são assim. Né? Muitos tropeçaram, às vezes perde a força, porque às vezes bate um desânimo, uma dor no coração, uma angústia do cara, da pessoa, do indivíduo, né, que nem você fala. E às vezes isso faz com que a pessoa não tenha força para fazer nada. Exatamente. Nós enquanto profissionais, nós entendemos que cada indivíduo ele vai reagir de uma forma. Isso. Eu posso ter um enfrentamento diante do desemprego, você tem outro, outra pessoa tem outro, outra pessoa tem outro. Tem pessoas que conseguem fazer enfrentamento, tem pessoas que não conseguem. Então, para as pessoas que não conseguem, é importante procurar ajuda. Né? Voltando lá no mito, psicólogo não é para doido, Perfeito. Psicólogo não é para louco. Ir ao psicólogo é uma questão de autoconhecimento, uma questão de ajuda, uma questão de orientação. E ir ao psicólogo não é só para quem tem um transtorno mental. Né? Às vezes eu quero trabalhar minha autoestima, eu quero trabalhar minha questão de segurança, eu quero trabalhar meu planejamento de carreira, eu quero trabalhar com orientação profissional, eu quero me relacionar melhor, eu quero me tornar um profissional melhor. Isso não está relacionado a algum transtorno mental, né? Então, assim, psicólogo é para todos. É ser humano? Então, se precisar de um psicólogo, não tem problema nenhum. É verdade. Né? As pessoas não têm dificuldade. Existe um tabu sobre isso. Por isso e precisa quebrar esse estigma, né? As doenças físicas, né? Elas são se eu sinto uma dor, eu vou ao médico. Agora, se eu tenho uma questão emocional, Perfeito. eu não procuro ajuda. E às vezes, né, eu sempre falo com os profissionais da medicina, às vezes o indivíduo vai lá, faz todo um check-up e o médico fala, você não tem nada. Precisa procurar um psicólogo, que é emocional. Mas se precisa procurar um psicólogo, então o indivíduo não tem nada, ele tem sim alguma coisa. Ele não tem nada de dor, né? Isso, não mas tem nada. Mentalmente. Mas a dor, da angústia no coração. A dor interna, né? Para as pessoas que têm depressão, as pessoas que sofrem de ansiedade, Elcio, é uma dor assim fulminante. É desesperador uma pessoa passar por isso. Quando a gente fala de depressão, de ansiedade, também tem aquela velha história. É falta de Deus, é falta do que fazer, precisa procurar alguma atividade, está querendo chamar atenção, está com frescura. Doença, a depressão é uma doença. E é doída, hein? Sim, só quem passa sabe o quanto que isso prejudica a sua vida. Eu ia chegar nesse patamar, nessa linha aí, mas você já entrou, porque você contou de tudo que você faz na rádio, das palestras que você dá e tal. Então agora a gente vai falar profissionalmente, porque eu ia te perguntar isso. As pessoas que vão hoje no seu consultório, qual é o que você mais recebe lá hoje? Assim, qual é o problema maior que existe das pessoas hoje? Você já citou vários que você falou no rádio, mas lá com você, tete a tete. Hoje eu trabalho muito com a questão da depressão, porque a depressão às vezes ela também está camuflada naquele desânimo, naquela angústia, naquela falta de vontade de fazer alguma coisa. E a depressão ela tem a leve, a moderada e a grave. Tem essas três linhas. Tem essas três linhas. Então, quando eu começo a observar uma pessoa desanimada, quem tem depressão, muitas vezes as pessoas acham que tem que estar em cima de uma cama, chorando 24 horas, né, sem se arrumar, sem se cuidar. Não. Tem muitas pessoas que têm depressão, só que precisam trabalhar, então precisa ir para o mercado de trabalho, coloca um sorriso no rosto para mostrar para a sociedade que está tudo bem, para a sua família que está tudo bem, só que dentro dela existe aquele vazio enorme. Né? Então, a depressão não é só uma pessoa ficar deitada em cima de uma cama. Às vezes ela consegue trabalhar, consegue estudar, consegue ir para uma festa, né? Só que dentro dela, ela está num vazio enorme. Cleide, como que uma pessoa, isso é muito importante, pode ficar meio esperto assim, será que eu estou com depressão? Qual é o sintoma? Assim, você dos leves, né? Qual é o primeiro sintoma que pode aparecer? Que às vezes a pessoa que está assistindo a gente fica, se você tem esse sintoma, já procura a Cleide. Mas vamos lá, Cleide. É interessante você perder o interesse pelas atividades que você gosta de fazer, não tem mais vontade de fazer isso, não quer estar com pessoas, nem mesmo pessoas da minha família. Choro por nada. Tá chorando por quê? Não sei, né? Aquela angústia que vem, você não sabe o porquê você tá chorando, por que você tá assim.
né? Tá muito sonolento, quer passar mais tempo dormindo, porque quando eu estou dormindo eu não estou na minha realidade, né? Só que são observações, né? Não é todo mundo que chora que está com depressão, não é todo mundo que dorme que está com depressão, mas tem que ser vários critérios, e esses critérios, esses sintomas, eles têm que perdurar, né? Tem que durar aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? Recorrente, digamos. Então não é porque eu chorei hoje que eu estou deprimida, estou triste. É diferente, tristeza de depressão. Então eu preciso observar alguns sintomas que eles estão passando de semana para semana e eles não melhoram. Né? Eu começo a me isolar, eu começo a chorar com mais frequência, e aí eu pergunto por que você está chorando? Eu não sei por que eu estou chorando. Né? E aí, se isso continuar, se isso persistir, eu preciso observar. Né? O que então, está gente, acontecendo? se você está sentindo isso, que nem a Cleide falou, não hoje, né? Mas se você vem sentindo vontade de chorar, você vem sentindo só querer ficar dormindo, se isolar das pessoas, se isolar da família, isso pode ser um começo de depressão. O que eu aconselho você a fazer? Procura imediatamente um psicólogo, porque ainda é uma depressão leve, é isso? Isso, tem a prevenção, tem os cuidados, tem tratamento, tem cura. Para não deixar a coisa tomar um ponto que fica mais difícil para você recuperar. Né? E até essas pessoas começam a ter pensamentos suicidas. Isso é que muito é o caso preocupante. Que você acabou de falar. Pessoas que querem, ou às vezes não quero nem tirar minha própria vida, mas eu gostaria de não viver mais. Sentimento de não querer mais existir. Né? E até mesmo o sentimento de querer mesmo tirar a própria vida. Né? Então esses pensamentos suicidas de não querer viver. Isso é preocupante. Né? Tá com esses pensamentos, tá insistindo esses pensamentos, ou tá com essa vontade de deixar de viver, eu preciso observar, eu preciso procurar orientação. Importante também lembrar que às vezes as pessoas fazem um caminho, eu digo, é importante fazer esse caminho, mas às vezes procuram um caminho, o psiquiatra primeiro, a medicação primeiro, e depois eu procuro um psicólogo. Psicólogo e psiquiatra são diferentes, psicólogo não medica, quem só medica é o psiquiatra, né? O psiquiatra vai medicar, só que o indivíduo ele vai melhorar aqueles sintomas dele com a medicação, né? Ele está dopado. Exato, só que ele não falou daquela angústia. Eu não consegui falar daquela angústia, eu não consegui falar o porquê que eu estou me sentindo assim. E quando a gente faz uma investigação, é uma investigação da vida inteira. Eu vou começar a conversar com você desde a sua infância, porque os traumas de infância, ele pode refletir na minha vida adulta. E às vezes eu preciso tratar alguma coisa que aconteceu lá nos seus 5 anos, 10 anos, 15 anos na sua adolescência, para você ter o entendimento e fazer os enfrentamentos agora no seu papel de adulto. Então, é importante a gente falar sobre isso. Aí, às vezes, o psicólogo só conversa. Então, o psicólogo ajuda, sabe, no GPS, ajuda a levar o indivíduo a verificar todas aquelas suas emoções, onde ficou uma falha, onde precisa ser consertado, onde precisa ser entendido, onde precisa ser melhorado. Então, é importante. Medicação ajuda? Ajuda. Só que também é importante, Elcio, lembrar que o indivíduo ele precisa sentir. Não é qualquer angústia que eu sinto que eu preciso me medicar para eu não sentir nada, para eu estar o tempo todo feliz. Isso não existe. Né? As frustrações, os sentimentos, eles precisam existir no indivíduo para constituir ele enquanto pessoa. Né? Então faz parte as frustrações nas nossas vidas, faz parte as perdas nas nossas vidas, e eu preciso recorrer aos médicos realmente quando tem a necessidade de fazer o uso da medicação, porque tem muitas pessoas fazendo uso de medicação abusivo, né? Então cuidado com isso. E é importante que psiquiatra e psicólogo trabalhem em conjunto. Se eu, psicóloga, vejo a necessidade de encaminhar um psiquiatra para que o meu paciente use medicação, eu preciso fazer essa conversa. E a mesma coisa, vice-versa. Psiquiatra também devolver para os psicólogos para poder fazer esse acompanhamento. Isso é muito importante. Ô Cleide, a gente falou muito de depressão, que é um caso, né, muito grande, né, hoje. E existe também a ansiedade, né, e o conflito do relacionamento. Isso. Conta um pouco pra gente. Só voltando um pouquinho na depressão, até 2022, que está praticamente aí, vai ser a terceira patologia mais incapacitante do mundo. Meu Jesus. Então não é frescura, né, gente? Isso é estatística, isso são dados, isso é comprovado, não precisa cuidar.
Fora a depressão, nós temos a ansiedade também. A ansiedade, as pessoas acham que é frescura, porque a pessoa começa com uma palpitação, um aperto no peito, as mãos podem começar a suar, a barriga pode começar a doer, a pessoa pode ter tremores, ela pode ter até uma síndrome do pânico. A ansiedade, ela leva a isso, ela acarreta isso. O indivíduo vai ficando tão ansioso, tão desesperado, que ele tem uma sensação de morte. Então isso também é muito preocupante, isso não é para chamar atenção. Só a pessoa que sente sabe o quanto isso é grave para ela. Né? Aí a ansiedade, ela pode acarretar várias outras doenças também. Fobia social, eu não consigo ficar no meio de pessoas, eu não consigo socializar, eu não consigo conversar com outras pessoas. Isso leva a pessoa a não conseguir trabalhar, a não estar em círculos de amigos, em círculos de familiares. Então isso traz prejuízo para a vida da pessoa. O ser humano... A timidez atrapalha muito. A timidez atrapalha. O ser humano, ele é um ser social. Ele já nasce numa instituição que é a instituição familiar. Então, quanto mais ele se isola, mais ele se deprime, né? Claro que tem pessoas que se sentem bem em ficar sozinha, né? Claro que a gente respeita cada indivíduo. A timidez, ela atrapalha a partir do momento que ela me impede de fazer alguma coisa. Ela é um bloqueio grande, É um bloqueio muito grande, né? E as pessoas ficam tão tímidas que elas têm vontade de chorar, aquele desespero de sumir, a voz some, a pessoa simplesmente, né, paralisa. Então, se essa timidez me deixa nesse ponto de me paralisar, de não conseguir fazer alguma coisa, eu preciso procurar ajuda, né? Porque o medo, a timidez, todas essas questões, ela precisa fazer parte da minha vida. Só que não a ponto de paralisar. O indivíduo, ele precisa ter medo, mas não a ponto de não deixar ele fazer alguma coisa. A partir do momento que o medo me impede de fazer algo, aí já é preocupante. Então aí eu preciso começar a pensar, né? Por que esse medo está me impedindo? O medo, ele serve como um limite, como parâmetro de sobrevivência, né? Eu preciso saber, se eu pular de uma altura, né, de tantos metros, eu vou morrer. Então é um limite, eu não posso fazer isso, né? Então ele serve também como limite para as nossas vidas, só que ele não pode me paralisar diante de algumas situações. E tem muitas pessoas paralisadas diante de algumas situações por conta da timidez, por conta da vergonha, por conta do medo, por conta da fobia social. E tem que fazer tratamento. Precisa. E eu falo, gente, é importante, se as pessoas se permitir, né, a conhecer o que é passar por um psicólogo, vai verificar que não é nada dessas questões de loucura, de doidos. E também tem muito aquela questão da ética, mas as pessoas vão saber que eu estou passando no psicólogo, vai estar achando que eu estou com algum problema. Não tem que nem quando você conversa disso. com o padre. Exatamente, não tem nada disso. Hoje a gente ainda tem pessoas que vai escondido no psicólogo. Não precisa ir escondido no psicólogo. Né? Eu vou escondido ao cardiologista, né? Eu vou escondido ao outro tipo de médico, eu não vou escondido. Então o psicólogo é a mesma coisa, eu não preciso escondido. Né? E aí voltando a questões também das relações, conflitos nos relacionamentos. Hoje, com tanta liberdade que nós temos, as pessoas não estão sabendo lidar com essa liberdade que nós temos hoje. Ter limites, às vezes, né? Ter limites, regras, o bom senso, o discernimento, sabedoria. Verdade. Aí entram muitas questões. Né? E aí conflitos nas escolas, que hoje a gente vê muito falar do bullying. Né? Aí, cadê o respeito? Cadê a educação? Cadê os princípios? Cadê os valores? Cadê tantas outras coisas que precisa ter embutido no ser humano? A questão do bullying, para quem faz, é engraçado, para quem recebe é traumático, é doloroso. Né? Então cuidado com essas questões. Conflitos entre casais, né? Não consegue se relacionar, um quer dominar a vida do outro, e não é assim uma relação a dois. Casamentos também, muitos conflitos nos casamentos, muitos conflitos nas famílias, né? De não conseguir se relacionar. Então, nós temos uma sociedade tão aberta hoje, né? Com tantas facilidades, com tantas modernidades, só que o indivíduo não consegue alcançar o outro ser humano. Ô Cleide, você falou de família, né, tal. Existe, deixa eu ver se eu consigo colocar a palavra, né? Existe dentro de famílias, que existe, que é ser humano, vai existir. Sim, eu sei. Os ciúmes. Sim. E às vezes a pessoa, ela não contém aquilo,
às vezes prejudica ela, não prejudica? Muito, muito. Essa questão dos ciúmes é bíblico, né? Até do irmão que matou o irmão. Isso. Né? Se a gente for estudar aí a história... Abel e Caim lá. Exatamente. Dentro das famílias existe, tem até os conflitos entre irmãos, que isso é muito sério, que é muito grave, o irmão tem ciúme do outro irmão. Isso se torna muito prejudicial ao desenvolvimento. Então as famílias também precisam ficar atentas nessas questões de filhos. Do marido para a mulher, da mulher para o marido, ciúmes pelo seu desenvolvimento, ciúmes pelo seu destaque profissional, Isso. ciúmes pela sua posição pessoal, porque às vezes um casal é mais carismático que o outro. Quando eu não consigo ter o seu carisma, eu invejo, eu tenho ciúmes. Exato. Então as relações têm muito isso. De amizades também, então precisa prestar atenção nessas questões. E isso vai formando um desgaste, né? Um desgaste sem um prejuízo totalmente negativo para as relações. Não é construtivo, não é saudável. Então existe e existe muito essa questão dos ciúmes e precisa ser trabalhada essas questões. Né? Tem questões de ciúmes do irmão, que o irmão bate, agride o outro, sempre do maior para o menor, né? Começa a estragar as coisas do outro irmão. Só que isso também não acontece só com pessoas de 8, 7, 5. Não, Acontece com a pessoa não. de 50 e de 40 dentro. Pode acontecer em qualquer idade. Né? O que nós estamos conversando pode acontecer em qualquer idade. Suicídio, depressão, ansiedade, conflitos nos relacionamentos, né? Então acontece em qualquer idade, precisa prestar atenção nisso, não tem uma idade, em qualquer classe social, né? Conflito, suicídio, depressão não acontece em uma classe específica, são em todas classes, né? Então não dá pra falar acontece só aqui ou só ali, não. Infelizmente em todas as camadas. Assim, eu acho que um grande segredo importantíssimo uma mãe ver a questão da timidez, ela vê o filho pequeno. Se eu estiver errado, você me corrige. O filho vai ficando ali 1 ano, 2 anos, se você vê que ele é tímido, você está vendo que ele é diferente para se soltar perto das outras crianças, gente, leva ele imediatamente para um psicólogo. Sabe por quê? Porque ele vai, daqui uns dias ele vai estar se soltando, ele vai ser curado disso. Se você deixar ele ir para 5, para 10, para 15, vai ficar muito mais... Vai ter um trabalho que vai fazer com que ele volte a uma vida normal, mas vai ter uma dificuldade maior. Não é, Cleide? Mais ou menos por aí? O quanto antes se identificar algum tipo de sintoma, algum tipo de comportamento que, digamos, está fora da normalidade, porque o que é normal para nós, digamos, né? O que a sociedade diz do que é normal, mas digamos que foge ali da nossa normalidade, de comportamentos, de atitudes, eu preciso observar 1, 2, 3, 4 vezes, e aí eu procurar uma ajuda. Né? Para quê? Para que isso não se torne um prejuízo, para que isso não se torne um trauma, para que essa criança não cresça com essas feridas dentro dela e quando chega na fase adulta não sabe se relacionar, não consegue ser de forma independente. Isso. Às vezes cresce adulto que a mãe ou o pai ainda tem que fazer várias coisas por ele. E isso, né? daí vira uma depressão futura. Exato, porque como é um ser adulto, não consigo ter as rédeas da minha vida. Isso é totalmente frustrante. Então, o papel dos pais é muito importante, porque é a base ali daquela criança. Então, os pais, da mesma forma que eles precisam cuidar, eles precisam também dar asas para esses filhos. Precisa deixar os filhos caírem, se levantar, limpar a poeira e seguir em frente. Porque é uma construção de aprendizados. É saber enfrentar as frustrações. Né? A criança tem que perder, a criança tem que ganhar, a criança tem que chorar, a criança tem que sorrir, mas essa é uma construção dela. Né? O indivíduo, quando chega na sua fase adulta, é a sua construção. Um exemplo, a minha construção de 36 anos enquanto pessoa, das minhas vivências, das minhas perdas, das minhas experiências, das minhas frustrações, e a gente precisa saber lidar com isso. Né? Importante, psicólogo também precisa passar por psicólogo. Enquanto pessoa... e enquanto supervisão dos meus casos na clínica, porque a gente precisa de alguém mais experiente que a gente para poder nos orientar. É um trabalho extremamente sério, porque nós estamos lidando com o sofrimento do outro. Então, exige muito estudo, exige muita atenção, muita empatia. Então, a gente precisa realmente estar bem focado naquilo que a gente está fazendo, na ferida que nós estamos tocando, né? Porque já não é fácil
eu vou falar do meu problema para uma pessoa que eu nunca vi, né? Tem que rolar uma empatia. E é comum também, se acontecer, tipo, eu fui num psicólogo e eu não gostei. Não tem problema. Não gostou? Muda. Muda. Como você vai no médico, ele não se deu bem, vai com é a mesma coisa. Não, a mesma coisa, muda. Mas eu não gostei daquela psicóloga, daquele profissional que ficou só me olhando e querendo que eu falasse alguma coisa. Não tem problema, muda de profissional. Né? Tem que acontecer essa empatia, essa troca. Eu preciso me sentir à vontade. Porque é difícil. Como que eu vou falar de um sofrimento para uma outra pessoa? Né? Como que eu vou me abrir? Então, não tem problema. Muda. Muda de um, muda de novo, muda de dois. Eu parei no meu quinto. No meu quinto profissional que eu procurei. Que você acertou. Que eu acertei. Que eu gostei, que conseguiu ter uma empatia, que eu consegui falar com ele, que a gente consegue trabalhar. Conseguiu falar a mesma língua. Exatamente. Eu estou com ele já há 5 anos. Então, não tem problema essa questão de profissional. Então é importante, não gostei, não me identifiquei, tem outros profissionais, procure outros profissionais, como eu faço de supermercado, como eu faço de outros profissionais de saúde, como eu faço de salão. Para tudo. Para tudo. Né? Não precisa ficar enraizado em uma questão só. Né? Eu tenho possibilidades de escolha. Ô Cleide, vou te fazer uma outra pergunta. Sim. Se você não quiser responder, você não responde. É assim, eu vi uma entrevista do padre Marcelo Rossi. Ele teve uma depressão muito forte, você sabe disso. Sim. Né? E o padre Marcelo Rossi, ele disse que um pouco que ele teve disso, dessa depressão, ele ouviu muita coisa das pessoas que falavam para ele. O padre quis dizer assim, que ele sofria por causa das pessoas. Ótimo. Então ele sofreu muito por causa dessas pessoas e assim, tinha coisas que era muito forte. E essa preocupação, esse tipo que gerou essa depressão nele. Sim. Certo? Ótima colocação. Certo? Você está entendendo? Sim. Você, porque é complicado, você como uma profissional também, você ouve de tudo. Exatamente. E para você separar isso, como que faz? Nós temos que fazer terapia. Por isso que é importante, porque nós somos seres humanos. Eu tenho as minhas questões pessoais enquanto pessoa, então eu preciso tratar minhas questões pessoais enquanto pessoa e depois eu preciso tratar os casos que me chegam até a clínica com outro profissional, que é a nossa supervisão. E eu não posso pegar esse sofrimento do meu paciente, porque a gente ouve coisas assim, talvez imagináveis, Sim, talvez que um outro ser humano pudesse ouvir. Só que é o sofrimento do outro, é dele, não é meu. Eu tenho empatia, eu consigo acolher ele, né, eu consigo respeitá-lo naquele momento e eu consigo separar. Então, depois que eu fecho a minha porta lá no consultório, eu venho para minha rotina. Você deixa tudo para lá. O meu papel de profissional ficou lá. E se eu tiver que trabalhar essa questão, eu vou trabalhar essa questão lá com os meus supervisores. Olha, chegou um caso no consultório assim, é pesado, foi forte. Claro que a gente se sensibiliza, claro que nos toca, porque nós somos seres humanos. Só que isso não pode interferir a minha vida, né? O meu encontro com o meu paciente é uma vez por semana, ou se de repente ele estiver muito necessitado 2 vezes por semana, esse vai ser o nosso encontro. Né? Psicólogo e paciente não são amigos, né? De trocar WhatsApp, de mandar bom dia, boa tarde, não. Nosso atendimento é no consultório, porque é separado. Mandar bom dia, boa tarde, perguntar como está, eu faço com os meus amigos. Isso é muito importante, os profissionais fazerem isso. Por quê? Porque senão eu adoeço também, né? Pensa, a carga que você recebe, né? E algumas coisas, a gente ouve coisas boas, mas na maioria do tempo é sofrimento. Eu não serviria para ser psicólogo. Né? Então, os psicólogos podem chorar com o paciente, eu posso chorar depois com o sofrimento que eu ouvi. Mas com o paciente naquele momento é a dor dele que eu preciso acolher. Absorver. Né? Às vezes tem pessoas que falam assim, mas se eu for no psicólogo, o psicólogo chora junto comigo. Né? Gente, não, o psicólogo está ali para poder te orientar. Só que nós somos seres humanos também, nós sentimos, só que nós temos que separar essas questões e precisamos trabalhar essas nossas questões. O que é seu e o que é meu. O que é minha vida pessoal, particular, os meus relacionamentos, para que isso não interfira, para que eu também não sofra, para que eu não adoeça. Então a gente tem todo esse trabalho, né, por fora, para a gente poder estar com a nossa saúde mental também em dia, para que eu consiga atender o outro, porque também eu não consigo. Se eu não estiver com a minha saúde mental em dia, eu não consigo atender uma outra pessoa.
Então, isso é muito sério. Se né? você consegue deixar pra lá, tipo assim, fechou a porta e saiu ali, você consegue deixar esse problema, você tá de parabéns, porque não é fácil, é pra poucos. Não é fácil a gente fazer isso. Não é fácil, né? gente, é muito difícil. E assim, às vezes eu fechei a porta lá, só que eu estou aqui agora, daqui a pouco eu tenho que estudar esse caso, porque eu preciso dar uma devolutiva para o meu paciente, mas eu estou ali estudando enquanto profissional, estou entendendo, para entender aquelas questões, aquela demanda, qual o melhor caminho a ser traçado, a ser trabalhado. Então eu estou estudando aquilo, isso faz parte da minha profissão. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer a escolha da nossa profissão, estar ciente. Tem muitos profissionais que não vão para a clínica, porque talvez não suportaria essa carga, essa demanda que chega. Então o psicólogo hoje ele tem um campo vasto para você trabalhar. Né? Você pode trabalhar nas organizações, você pode trabalhar no hospital, você pode trabalhar no esporte, que é uma modalidade que está crescendo muito. Isso, bem. Né? Você pode em trabalhar empresas, né? nas empresas, você pode trabalhar no jurídico, você pode trabalhar dentro das escolas, nas instituições. Tem 11 áreas aí que você pode atuar. E você pode atuar como palestrante, com outras ferramentas a não ser a clínica. Então, tem muitos profissionais que não vão para a clínica. A clínica foi uma escolha minha, porque eu gosto de fazer esse trabalho. É prazeroso quando o paciente chega e depois quando ele vai embora, que ele consegue, estou aliviado, estou mais tranquilo, estou conseguindo, estou conseguindo enxergar possibilidades na minha vida. Muito bom. Né? E você fazer parte desse processo. Então, isso é muito gratificante enquanto profissional. Isso é muito bom. Ô Cleide, você falou em pontos no começo, existe a cognitiva, psicologia clínica cognitiva em desenvolvimento, evolucionária, forense, saúde ocupacional e social. Tudo é uma coisa só? Ou elas são, você citou no início, não me recordo, alguns pontos, mas ela se engloba ou cada um vai para aquele padrão? Como funciona? São as abordagens que, como eu expliquei, que o indivíduo, que o estudante ele já precisa... E você, dá licença, que você foi pro... Eu estou no psicodrama, na abordagem. Na abordagem. Isso, eu estou na abordagem do psicodrama. Tem a abordagem psicanalítica, que é de Freud, que é onde a pessoa senta no divã. Geralmente isso, explica isso pra nós. Às vezes as pessoas se confundem. As pessoas falam assim, lá no seu consultório tem aquele sofazinho? Não, no meu consultório não tem aquele sofazinho, porque o sofazinho faz parte da psicanálise, né, lá de Freud. Então é diferente. É diferente. E eu não sou freudiana. E como que a pessoa vai saber distinguir uma coisa da outra? O paciente, ele vai procurar você. Aí ele chega lá, aí, se não é sua linha, você indica para outro profissional, é isso ou não? O paciente, na maioria das vezes, ele chega sem saber que tipo de abordagem é aquele profissional. Isso. Né? E aí, conversando com ele, eu vou falar de qual linha que eu atuo, que eu trabalho, como eu trabalho dentro da psicologia. Né? Se de repente é algo que dentro da minha linha eu não consiga trabalhar, eu encaminho para um outro profissional. Mas geralmente a maioria das pessoas que procuram um psicólogo, ele está procurando um profissional, ele não procura pela linha. Depois que ele vai entender que cada profissional tem a sua linha, né? Então, eu sou do psicodrama, tem muitas pessoas que é da psicanálise, tem muitas pessoas que é da cognitivo-comportamental, tem outras pessoas que é da sócio-histórica, tem da Gestalt, várias variantes. Tem várias abordagens, né? E depois vai para as áreas, ou eu vou para a área organizacional, eu vou para a área social, eu vou para a área hospitalar, ou para a área escolar, em qual campo eu vou atuar, tá? Só que não é porque eu escolhi a linha do psicodrama, o psicodrama ele tem a raiz na psicanálise, que depois eu não posso estudar a linha da cognitivo. Só que enquanto eu estou no psicodrama, eu tenho que atuar enquanto psicodramatista. A partir do momento que eu quero estudar uma outra linha, uma outra abordagem, vou fazer cognitivo comportamental, que eu quero atender agora nessa abordagem. Então, que eu vá estudar e eu posso fazer essa transição. Mas tem alguns profissionais que mesclam, né? Uma hora atende pela psicanálise, uma hora atende pela cognitivo, uma hora atende pelo psicodrama. Né? Tá errado. Cuidado, tá errado. Você tem que seguir uma linha, né? Uma visão, uma abordagem, uma linha. Então você escolhe uma linha, estuda aquela linha, né? De preferência se especialize naquela linha para você poder trabalhar com aquelas técnicas que a linha te dá, dentro da psicologia. Tá? A partir do momento que eu não quero mais trabalhar com essa linha, então que eu me especialize em outra. Agora, trabalhar com todas no mesmo tempo, isso está errado, isso não dá certo.
Né? A gente fala, porque a gente encontra alguns bom profissionais esclarecer, que falam assim, depende da necessidade, eu atuo um pouquinho com a psicanálise, um pouquinho aqui com alguma coisa. Não, né? Cuidado, é uma linha que você deve seguir. Então isso é importante. Implica todo o negócio, né? Exatamente, por isso que já existe uma linha para você centralizar. Né? Você não tem, você fica sem parâmetro. Sem parâmetro, exatamente. A abordagem é para te dar um limite, um segmento para você poder fazer. Nosso horário estouradaço, mas eu tenho que fazer 2 perguntinhas. Faça. O que significa a palavra psicologia? E de onde veio a psicologia? A psicologia ela é muito importante, ela veio assim, dos tempos aí bem mais antigos, bem mais remotos. O estudo aí da alma, psique, é muito interessante e é muito importante, porque ela não surgiu agora. Né? Há tempos que se estuda a psicologia. Então, a importância que ela tem, Cristo, né? a importância que ela tem, e muitas vezes as pessoas não dão essa importância dela. Às vezes pode até confundir. Psicólogo não lê mente, não adivinha, né? Psicólogo trabalha em cima de ciência. Né? Então a gente não tem, às vezes foi comparado até com astrologia, nada contra, tá? Sim. Astrologia, jogos de cartas, essas coisas de búzios. Não, psicologia, bola de cristal não tem nada disso, psicologia, né? Psicologia é uma ciência muito antiga, que há muito tempo vem sendo estudada, então assim, a importância que ela tem é muito grande. E o que significa a palavra psicologia? É o estudo da alma. A psicologia, a psique. Estudo da alma, exatamente. Por isso que eu perguntei para você. Isso é muito profundo. Por isso que eu perguntei para você no começo se a religião te ajudava para isso, por causa disso, que é o estudo da alma das pessoas. Exatamente, né? É muito profundo isso. É muito profundo. Isso é alma, espírito e mente. Não é? Então, fala que o indivíduo ele é biopsicossocial e espiritual. Exato. Né? Então ele é todas as coisinhas junto, por isso que a gente tem que tentar um certo equilíbrio, né? Todas essas nossas posições. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, que hoje são mais de 310 mil psicólogos no Brasil. Você sabia desse número? Sabia. É muito. Né? Por isso que a gente fica preocupado. Psicólogo, hein? É muita gente para atuar no mercado de trabalho. 310 mil. No Brasil. Gente. No Brasil. Exato. E com uma ênfase. 90% é mulher. Por quê? É uma profissão, né? Quando a gente fala de cuidados, né? De cuidar do outro, que antigamente, hoje vem quebrando isso, que era a profissão masculina, que era a profissão feminina. Né? Então a psicologia é caracterizada como uma profissão feminina, porém hoje isso vem sendo desmistificado. Hoje tem já tem uma procura maior masculina também. É como seria a profissão de engenheiro, de agrônomos, de algumas profissões mais ligadas ao masculino, que hoje tem um campo, as mulheres estão começando a entrar também nessas profissões e conseguir trabalhar nessas profissões, mas são por características. A psicologia era e ainda é, né, o grande índice de mulheres, mas isso vem sendo quebrado porque já tem bastante homens atuando nesse mercado também dentro da psicologia. Perfeito. E da mesma forma as mulheres vêm alcançando outras profissões que antes não eram alcançadas, né? Então hoje tem espaço para todo mundo, então não tem mais uma profissão masculina, uma profissão feminina. Existem as profissões que qualquer pessoa pode desenvolver, pode desempenhar, né? Olha, ficar com você conversando aqui é muito gostoso demais, é muito bom demais, mas a gente tem horário. Tem, verdade. E vamos encerrar nossa entrevista. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse um recado para os jovens, em geral. Sim. Eu gostaria que você deixasse um recado para eles como profissional. Como profissional, ok. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, imensamente feliz pelo convite, falar um pouquinho aí da minha trajetória e da minha profissão, e também, mais importante a gente lembrar, independente do patamar onde você esteja, é possível alcançar outros patamares, é possível a gente conquistar outras coisas e coisas boas que nos deixam felizes, que nos satisfazem enquanto pessoa e enquanto profissional. Para os jovens, eu falo para aproveitar todas as possibilidades na sua vida, de estudo, de família, de escolha, de aprendizagens, de coisas boas e construtivas para o seu desenvolvimento.
né? Porque depois, essa fase da adolescência, essa fase de desenvolvimento da adolescência dos nossos jovens, depois entra para o jovem adulto, depois para o adulto, será cobrada futuramente. Então, os nossos jovens, aproveita com discernimento, aproveita com sabedoria e comece já fazendo um planejamento para a sua vida. Não é porque eu sou um jovem que eu não posso já começar a ter o meu projeto de vida. É importante ter esse projeto de vida e saber onde você quer chegar, saber o que você quer, saber o que você quer cursar. Às vezes, Cleide, eu não tenho condições financeiras de cursar aquilo que eu quero. Comece cursando algo inferior, menor, para daí você conseguir algo maior. Na vida, Elcio, precisa ser construído, né? Então, se eu começo com uma base, eu vou construindo. Então, às vezes eu não tenho ferramentas para fazer isso agora, mas comece com o que você tem, para futuramente, e sempre pensar assim, como que eu me vejo e como que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos e daqui 20 anos. Né? O nosso jovem hoje, daqui 10 anos, já vai estar no seu mundo do jovem adulto. E aí é importante, quando você chegar lá na sua vida adulta, olhar para trás, o que eu construí nesses 10 anos? Então, não perder tempo, né? Cuidado com os conflitos, cuidado com essas cobranças excessivas que nós temos hoje. Então, muito discernimento e aquele planejamento de vida. Né? Aproveite assim com bastante discernimento todas essas possibilidades que hoje o mundo nos dá, né? Mas nem tudo, né? Eu não posso ter tudo, então cuidado com toda essa nossa liberdade também, porque toda essa nossa liberdade pode ser prejudicial para nós mesmos. Então aproveita, faça um planejamento, se reconheça enquanto indivíduo, enquanto pessoa, para poder saber aquilo que você quer se posicionar na vida e aquele cidadão que você quer se tornar. Isso é muito importante, né? Na construção de pessoa que você quer se tornar. Então esse é meu recado para todos os nossos jovens. Perfeito. Isso aqui é a Cleide, psicóloga Cleide Aparecida Santana. Com carinho, conheço a Cleide há muito tempo. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito quando convidei você previamente. Não, Elcio, a hora que você quiser eu vou com a maior alegria. Muito obrigado de fazer. Você fez uma palestra hoje, você foi fantástico. Muito obrigado, meu amor, por você ter vindo. Prazer em revê-lo. Olha, você não tem ideia da alegria em revê-lo e saber que você está bem. Isso é muito gratificante, muito bom. Agradeço demais a oportunidade e fico aberta para convites, para bater papo, para palestras e para outros convites também fico à disposição. Para encerrar, Cleide, endereço do seu consultório de novo e telefone, por favor. O meu telefone, o WhatsApp também, pode me mandar mensagem, eu respondo todas as mensagens, ou pode me ligar. É o 18997676090 e eu atendo em Prudente, fica ali na 12 de outubro, 2372, próximo à sorveteria Cinderela. Então é bem fácil o acesso, tem as minhas redes sociais também, onde eu sempre estou postando as atividades, as minhas palestras, assuntos que é legal a gente tá debatendo. O Instagram, psicóloga Cleide Santana, quem puder segue lá. O Face também é a página Cleide Santana, psicóloga, né? Curte lá, manda um convite, acompanhe o que eu venho fazendo, o que eu venho falando. E é importante a gente falar sobre isso e quebrar esse tabu, que é o mais importante, né? Psicólogos é para todos, psicólogos não é só para doentes, não é para loucos, não é para doidos, psicólogo é para o ser humano. Então a gente deve falar mais sobre esse assunto. Perfeito. Obrigada. Estivemos aqui com a Cleide, psicóloga Cleide, né? Cleide Aparecida Santana, uma honra, uma alegria. Gente, até terça-feira que vem na nossa próxima entrevista. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Obrigada. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.